Ok, então a gente está iniciando a nossa gravação às 16h07, do dia 16 de setembro. Eu vou colocar aqui a apresentação para a gente iniciar o nosso conteúdo, só que várias vezes eu vou ter que voltar para permitir, né, as pessoas entrarem. Que não seria preciso se vocês entrassem pelo link lá do Google Classroom, que seria o perfeito. Vocês entrariam sem pedir permissão. Só um pouquinho, gente, que está falhando aqui. Agora acho que vai. Vocês estão vendo a tela aí? Eu não consigo ver o chat, gente. Eu não tô com. Quando eu tô com a tela aberta, eu não consigo ver o chat. Alguém tem que abrir o microfone e me falar. Sim. Sim, beleza. Então, gente, é o seguinte, a gente vai retomar algumas coisas de funções que são simples, algumas nomenclaturas e tal, para que vocês, na hora de fazer o trabalho, não tenham esse tipo de dúvida, tá? Então, assim, primeira coisa, a gente vai falar de função em geral, tá? Seja, qualquer que seja a função. Então, a definição, aqui tem a definição de função e o que é importante. Ela é uma relação entre duas variáveis, tá? Podia ser, por exemplo, quantas pizzas eu comprei e o valor que eu tenho que pagar. Quanto eu vou gastar num táxi, num Uber, só ok, em função dos quilômetros que eu for rodar. Então, isso é relacionar duas variáveis. O que não pode acontecer, porque daí não é função. Não pode ter para um mesmo valor de x vários valores de y. Então, não pode acontecer isso aqui. Em termos de gráfico, tá? Aqui x, y, eu não posso ter uma curva assim. Por quê? Porque nessa curva aqui, para esse valor de x aqui, ó, vou chutar aqui alguma coisa, tá? 1, digamos que seja, tá? Se eu for lá no eixo y, tem um valorzinho que está aqui, tá? Um valor qualquer. Se eu andar um pouquinho, essa linha se prolongar aqui, eu encontro outra vez a curva. E aí tem outro valor de y para o mesmo x. E aí, se eu andar um pouquinho mais para cima, aqui tem outro lugar onde eu encontro a curva. Então, para o mesmo valor de x1, eu tenho outro y. Isso aqui não é função. Na função, cada valor de x só gera um valor de y. Tá? Então, isso que é diferente. E de ser função e não ser. E, às vezes, algumas vezes, dá uma certa... é confusão, mas o aluno fica meio confuso quando vai para a função quadrática, tá? E aí tem aqui uma parábola. E essa parábola tem um ponto aqui e um ponto aqui, que o y é o mesmo. Digamos aqui, se aqui fosse, sei lá, 3, tá? Se esse lugarzinho aqui de y fosse 3. Só um minutinho que eu vou permitir a entrada. Então, o que acontece aqui? Eu tenho o mesmo y. Aqui, ó, aqui é 3 e aqui nesse ponto o y também é 3, mas os x são diferentes. Um ponto aqui, ó, o x é 0. Um ponto aqui, digamos, sei lá, que o x seja 4, tá? Então, os x são diferentes. Aí pode, tá? Eu ter um valor de y em que eu ponho x0, dá aquele valor, eu ponho x4, dá aquele valor também. Isso pode, para valores de x diferentes. Agora, o mesmo x, vários y, isso aqui é qualquer coisa, menos função, tá? Porque a função
Não pode. Então é só isso que a gente tem que excluir aqui, porque aqui diz, ó, um único elemento de f de x ou y de um conjunto C. Então, cada valor do domínio, cada x, vai levar em um único valor de y. É isso que está dizendo. Aqui, cada x levou em um único valor de y. O x0 levou em 3 e o 4 levou em 3 também. Mas são dois x diferentes, não é o mesmo x para y igual. São x diferentes, isso pode, tá? Bom, segunda coisa, lei da função. A lei da função é a equação, é aquilo que descreve, ou seja, qual é a conta que eu faço para encontrar essa relação. Então, sei lá, uma função, um exemplo qualquer uma, sei lá, f de x é igual a 5x mais 1. Isso aqui é a lei de uma função. G de x é igual a x ao quadrado menos 9. Isso é a lei de uma função, que eu estou chamando de g, posso chamar de qualquer coisa. Tá? Então, a lei é essa aqui, ó, é essa conta, é aquilo que descreve a função. Como que essa função se comporta? É essa função aqui, ela pega cada x, multiplica por 5, soma com 1 para encontrar o valor de y. Isso é outra coisa, ó, valor da função é a mesma coisa do que dizer f de x, na maioria das vezes, porque o F é a letra mais usada para denotar a função, tá? Mas podia ser qualquer letra, tá? G de x, H de x, não importa. Que é a mesma coisa do que y. Então, quando vocês ouvirem falar o valor da função, está falando do y. Quando vocês ouvirem falar f de x, está falando do y. Quando ouvir y, é a mesma coisa que f de x, é a mesma coisa que o valor da função. Tá? E a lei? Lei é a conta que se faz. Qual é a conta? Com x, né? Com variável. Esse x também podia ser qualquer coisa. A gente costuma representar por x, mas podia ser A, B, C, a letra que a gente quisesse. É a variável. Tá? Nesse caso, digamos que eu estou comprando pizza. A quantidade de pizzas é o x. Eu podia botar P, por exemplo, ao invés de x. Pode, não tem problema nenhum. Então, aqui, outras coisas que a gente precisa, isso tem ao longo do material de vocês, mas eu queria chamar a atenção para domínio da função. O que é o tal do domínio? O domínio são os valores de x que fazem sentido para aquela função, tá? Então, quando eu tenho contexto, é um caso. Quando eu não tenho, é outro. O que é o contexto? Eu tenho um problema que aquela função está descrevendo ali. Eu tenho uma situação, um contexto. Agora, outra coisa é a função seca. A função, só ela, matematicamente, ela aceita muito mais coisa do que quando a gente tem um contexto. O domínio, então, são os valores de x que fazem sentido. Valores de x que fazem sentido para a função que tu estiver estudando. Então, na função das pizzas, que estava no vídeo da aula de função linear, na primeira aula de função, ele começou a fazer um exemplo, era um vídeo do professor da Vunesp, da Univesp, e ele falou de comprar pizza. Então, eu comprava uma pizza, era R$15, comprava duas, era R$30, 3 dava 45. Então, a função pizza, o valor que vai pagar ia ser 15 vezes x. Vamos ver qual é o domínio dessa função. A gente podia botar só d, tá? d f de x. Podia escrever assim, ó, d de f de x, aí põe um igual, põe 2 pontinhos, enfim. Então, o que é o domínio? O domínio são aqueles valores que o x pode assumir. Então, eu estou comprando pizza. Veja, eu não estou dividindo a pizza na pizzaria com os amigos, tá? Eu estou comprando pizza. A gente compra 1, 2, 3, 4, 10 pizzas inteiras. E, além disso, não faz sentido eu comprar menos uma. Não existe isso, menos um. Então, nesse domínio aqui, dessa função de valor, o f de x aqui é valor, dinheiro, tá? A pagar. E o x é a quantidade de pizzas. Tá? Isso aqui é essa nossa função. Ela associa a quantidade de pizzas ao valor que eu vou pagar no final. O domínio, ou seja, os x que fazem sentido, eles têm que ser inteiros, mas mais do que isso, eles têm que ser naturais. Vejam em que momento que está entrando conjuntos.
Vocês têm que saber qual é o domínio dessa função, e agora vocês vão ter que pensar lá em conjunto. O que é número natural? 0, 1, 2, 3, não tem vírgula, não tem nada, é número inteiro, só que positivo. E o zero? Lembram que alguns autores dizem que o zero é natural, outros dizem que não é, mas vamos considerar que é, tá? Então, o que esses x pode ser? Eles têm que ser, eu não posso dizer simplesmente assim, o x tem que ser maior que zero. Não, porque 2,5 pizzas, por exemplo, não vou comprar. Eu posso, isso seria o caso de se eu fosse pagar na pizzaria dividindo lá com as pessoas. Aí até poderia, mas no caso eu estou comprando. Quando eu estou comprando pizza, eu compro uma, duas, três. Então o domínio aqui é o conjunto dos naturais. O zero pode? Pode, porque eu posso comprar nenhuma pizza, não vou pagar nada, né? Põe zero aqui, não vou pagar nada. Zero. Outro caso é o caso de táxi, tá? Vamos considerar táxi porque ele tem um valor fixo, tá? Diferente aí dos 99 e Ubers da vida. Então, digamos que agora eu vou chamar de outros nomes, tá? A minha função vai ser V de valor a pagar em função de Q, que é quilômetros. Isso aqui é a mesma coisa que X, mesma coisa que F, tá? Eu estou chamando valor a pagar em função da quantidade de quilômetros que eu for rodar. Então, eu ponho igual. Digamos que é 8 reais. Eu entrei no táxi, é 8 reais. Eu não sei quanto é que é, tá, gente? Estou chutando o valor aqui. 8 reais mais 50 centavos por cada quilômetro que eu rodar. Eu estou chamando quilômetro de quê? Então, Q. Qual é o domínio da minha função, que eu podia dizer assim, o domínio da minha função V de quê? Tá? Qual é o domínio? Quais são os x que fazem sentido para essa função? Bom, eu posso entrar no táxi, falar lá alguma coisa, recebi uma ligação e fiquei ali uns 10 minutos dentro do táxi e não vou decidir que eu vou descer do táxi. Eu vou ter que pagar isso aqui, o cara ficou ali esperando, né? Então, esses 8 reais, só porque eu entrei no táxi, eu vou ter que pagar. Igual o mínimo da energia elétrica, o plano de dados aí que vocês têm, que tem um valor fixo, e aí que dá tantos minutos lá, e depois tem que pagar a cada minuto, ou a cada sei lá quantos minutos. Mesma coisa, só que aqui é um modelinho mais simples, né? Do táxi. É bem isso, paga a bandeirada e mais algum valor por quilômetro. Bom, o domínio não vai poder ser número negativo também, porque isso aqui, esse Q, ele é quilômetro, nesse caso aqui são os valores de Q que fazem sentido, né? Que é a mesma coisa do que dizer X. Então, o que vai ser esse domínio? Vai ser positivo? Sim. Vai ser zero? Sim. Negativo? Não vai ser. Então, eu não posso botar inteiros aqui, né? Porque os inteiros têm negativos. Mas ele pode ser número com vírgula, por exemplo. Eu posso entrar no táxi e rodar 5,7 quilômetros. Eu posso rodar 5,85 quilômetros, 10,9 quilômetros. Então, os números racionais funcionam, mas só os zeros e os positivos. Então, aqui, o domínio vão ser os números racionais positivos. Eu posso dizer racionais não negativos, porque daí inclui o zero, tá? Não negativos. Pode ser todo esse povo com vírgula, mas não pode ser negativo. Pode ser zero também, mas não pode ser negativo. Então, o domínio é isso. Esses são os casos com contexto. Então, eu estava considerando o contexto. Mas muitas vezes aí em matemática, a gente não tem contexto, tá? Não sei por quê, mas o povo gosta de estudar sem contexto, então algumas coisas a gente precisa fazer assim, que senão não vão estudar o que todo mundo vê por aí, né? Eu particularmente não gosto de coisas sem contexto, porque senão, se não tem contexto, enfim, mas deixa pra lá. Sem contexto. Sem contexto tem uma função assim, ó, f de x, agora eu vou botar só a linear e as quadráticas que são que a gente conhece, tá? Linear ou afim e a quadrática. Vou botar aqui uma função linear, x mais 3, tá? Essa função, eu vou fazer aqui o gráfico dela rapidinho. Ela vai cortar o eixo do y em 3, aqui, e ela é uma função crescente, porque o a aqui é positivo, ó, é mais 1. Então, ela é desse jeito aqui, tá?
Ela é mais ou menos essa coisa aqui. Nem marquei a raiz ali, mas ela é isso. Não tem contexto, eu só estou com a matemática seca. Nesse caso, quais são os valores de x que essa função pode assumir? Ou seja, qual é o domínio da f de x? Bom, o x pode ir aumentando, aqui ó, encontro um y, eu venho aqui, encontro um y, e sigo, porque a reta é infinita. Aqui para baixo, a mesma coisa. Eu pego valores de x aqui, deixa eu aumentar aqui o eixo. Pego valores de x aqui, pego valores de x aqui, a reta é infinita, então eu sempre vou encontrar um ponto na reta para cada x que eu pegar. Positivo, negativo, com vírgula, inteiro, qualquer coisa. Então, o domínio de uma função afim ou de uma função linear são os reais. Se não tiver contexto, porque o contexto impõe limites para a gente. Se não tem contexto, matemática é quase que nem papel, aceita quase tudo. Se vocês forem fazer lá e alguns fizeram, tá? Forem fazer o gráfico no Google Planilhas lá, e vocês colocarem números negativos para compra de pizza, o Google vai fazer, ele não sabe que é compra de pizza. Quem sabe é quem está fazendo, quem está trabalhando, quem está estudando o caso. Não é a ferramenta não sabe jossa nenhuma. Então, por isso que eu gosto do contexto, porque o contexto te dá uma noção do que tu está fazendo. Quando não tem contexto, simplesmente segue as regras da matemática, né? Bom, então o domínio é tudo, né? Quais são os valores de x que fazem sentido para essa função? Todos os reais, tá? Negativo, positivo, com vírgula, então são os reais, tá? Isso aqui é reais, não é racionais, tá? Reais, números reais. E o que eu vou dizer para uma função? Agora eu vou pegar uma função, eu vou chamar ela de g de x. G de x que seja, por exemplo, x ao quadrado. Só isso, tá? Ela aqui, vou fazer a x ao quadrado aqui. Ela faz isso. Isso. Aqui. Domínio dessa função. Domínio da g de x. O que é o domínio? São os valores de x que essa função pode assumir. Então, eu venho aqui no gráfico, ó, e eu pego um x aqui. Eu encontro a reta, desculpa, a curva, encontro. Se eu pegar aqui, encontro. Se eu for indo mais para cá, eu vou encontrar, vou. A parábola também é infinita. Ela vai abrindo pouquinho, pouquinho, vai, dependendo de qual é a função que descreve ela, e ela é infinita. Então, se não tem nenhum contexto para limitar, eu tenho valores de x aqui positivos, com vírgula, sem vírgula, todos eles, é uma função, inclusive, contínua. Quem for fazer engenharias e exatas, qualquer coisa na faculdade, vai acabar estudando isso. Acho que alguns cursos técnicos também já estudam, sim, mais ligados a exatas. Limite, continuidade e outras coisas mais. De matemática um pouquinho mais sofisticada, mas que é tudo estudo de função. Então, eu sempre vou encontrar, eu vou pegando o x aqui, encontro a curva, e vou. Então, os x, o domínio, né, da g de x, são os números reais também. Tá? Domínio. Domínio são os valores de x. Tá? Agora a gente vai passar para uma outra coisa, deixa eu botar um pouquinho mais para baixo, que é a imagem da função. A imagem da função, ela não é x, ela é y, e aí a gente tem um pouquinho de diferença. Aqui a gente vai começar a falar da imagem. Imagem da função. O que é esta jossa? A imagem da função, ela se refere aos valores de y que fazem sentido para a função. Então, vamos de novo. F de x é igual... Eu botei x mais 3, deixa eu ver. X mais 3. X mais 3. Quais são os valores de x que essa função pode assumir? Então, o domínio da f de x são os reais. O que são os y's? Os valores de y que essa função pode assumir. Então, vou voltar aqui em cima nesse mesmo gráfico, vou pegar aqui um amarelinho para ver se fica melhor da gente enxergar. Y, eu estou me preocupando com o eixo do y aqui. Então, aqui,
eu encontro o valor de y aqui, encontro. Eu venho aqui para cima, eu encontro o valor de y para esse x, encontro. Para esse x aqui, eu encontro um valor de y aqui, encontro. E aqui, esse pontinho tem o valor de y? Tem o valor de y. E esse aqui também tem o valor de y. Então, na função linear ou afim, na reta, como a reta é infinita para cima e para baixo, a imagem também é os reais. Então, a imagem da f de x também são os reais. Tá? Não tem limite nenhum. Não tem nada que me limite. Eu posso pegar isso aqui. Deixa eu compridar aqui esse. Vem aqui, vou esse eixo y aqui, eu sempre vou encontrar um valor de y para cada um dos pontos, e vai e segue o resto da vida. E para cima a mesma coisa. Então, a imagem significa o seguinte, para cada x eu vou encontrar um valor de y? Sim. Agora vamos olhar, talvez vocês entendam melhor, quando a gente olha para a função quadrática. Porque aí a gente tem um limite. Vamos olhar aqui para ela, vou pegar até o mesmo gráfico. Os x, eu posso ir pegando o x, eu vou encontrar um ponto, o x é aqui no horizontal, né? Então, eu pego um valor de x, eu encontro um ponto, eu pego o valor de x, eu encontro um ponto, pego, vai, resto da vida, para o outro lado é a mesma coisa. Agora, pense aqui, x negativo, eu venho aqui, encontro. Eu venho aqui, encontro a curva, um ponto, tem um valor de y para ela. Pego um x aqui, venho aqui encontrar a curva, tem um y para ela. Mas, em y, vejam se acontece a mesma coisa. Para o lado negativo, aqui é a parte negativa. Nessa função, tá? Essa função é a parte negativa. Poderia ser até menos 3 aqui embaixo, ela poderia cortar aqui embaixo, poderia cortar em qualquer lugar. No caso, ela vem aqui, o vértice dela, e ela sobe aqui. Né? Ela vem só até o 0 e sobe. Para cima, cada um desses valores aqui vai encontrar um pontinho aqui, vai encontrar um y aqui, um pontinho aqui, vai encontrar um y aqui, aqui e vai. Aqui tudo tem. Mas e aqui para baixo? Tem algum x que vai encontrar a curva aqui embaixo? A curva está toda para cima do eixo, nesse caso. Então, existe um limite quando a função é uma função quadrática. E qual é esse limite? É o vértice. É esse pedaço aqui, aonde a curva muda de sentido. Ela está descendo, nesse caso, ele está descendo e muda de sentido. Se ela tivesse para baixo, seria aqui. Ela está subindo, de repente ela começa a descer. Esse ponto é um limite. Inclusive, o próximo conteúdo que vocês vão estudar na função é pontos de máximo e de mínimo. E tem a ver com isso, com esse vértice aqui. Então, o domínio a gente já escreveu. Esses são os reais. O que vai ser a imagem? Pense aí, um minutinho com vocês. O que vai ser a imagem dessa g de x aqui? Imagem. Imagens são os valores de y que essa função pode assumir. Ou seja, tem curva naquele lugar ali aonde eu estou olhando para os y, né? Se eu pegasse isso aqui e botasse uma luz aqui nessa curva, aqui nesse pedaço positivo da curva, eu ia encontrar o que refletia aqui no y. Então, eu encontro. Agora, se eu botar uma luz aqui embaixo, gente, eu ponho uma luz aqui, ó. Botei uma luz aqui. Tem curva aqui embaixo para refletir no y? Não tem. Então, existe um limite aqui. E, nesse caso, o limite é o 0, né? Porque aqui é y, 0. Então, essa imagem aqui, vou botar aqui embaixo, a imagem dessa função não é os reais. Tá? A imagem da g de x não é os reais. Ela só acontece quando y é maior que 0. Ó. Quando y é maior do que 0. Quando ele é 1 aqui, tem curva? Tem. Quando ele é 2 aqui, tem curva? Tem. Quando ele é 1,5, tem curva? Tem. Mas quando o y é menos 1, tem curva aqui embaixo? Não tem curva aqui embaixo. Então, isso aqui ó, não faz parte da imagem da função quadrática. Ah, e se ela fosse essa aqui, professora? Vamos botar aqui. Vou botar essa função assim. Já uma função qualquer. Digamos que isso aqui, esse topo aqui, fosse 3. Tá?
Nesse caso, essa função tem um limite em cima e não embaixo. Então, a imagem dessa função, vamos chamar ela de h de x, a imagem dela vai ser todo mundo aqui para baixo, ó. Se, por exemplo, aqui eu pego, tem curva aqui, tenho aqui. Se eu pegar aqui embaixo, lembra que a parábola também é infinita, vai ter ponto aqui, vai ter ponto aqui na curva, essa parábola, ela segue aqui para baixo, ela é infinita. Então, se eu pegar y aqui por baixo, eu encontro curva, ó, encontro curva aqui, e segue, vai. Mas eu não encontro curva onde? Eu não encontro curva aqui, ó, se for aqui, 4. Cadê a curva aqui para eu fazer um tracejadinho e encontrar ela? Não encontro. Então, aqui a imagem tem um limite superior, que é o 3. Então, a imagem dessa, vamos chamar, a gente chamou aqui, deixa eu só separar aqui. Botar esse G mais para lá para a gente não. Isso aqui é G. G de x. Vamos chamar essa aqui de h de x, tá? Essa função h de x, ela tem uma imagem que tem um limite superior. Então, os y's, eles têm que ser menores do que esse 3. Esse lugarzinho aqui onde ela estava, ó, ela está subindo, de repente ela para aqui e desce. Então, ela tem um limite superior. Então, esses y's dessa imagem aqui, eles têm que ser menores do que, no caso, o valor do topo aqui. O valor de y nesse vértice, que é 3. Então, não são todos os reais. Eles podem ser com vírgula, eles podem ser positivos, eles podem ser negativos, os y. Ó, tem y negativo aqui, porque tem curva para baixo, mas eles não podem ser maiores do que 3, porque não tem valor da função aqui para cima, ó, não tem curva aqui para cima. Isso é a imagem, tá? Isso vocês vão ter que identificar na avaliação, nas funções que eu vou dar para vocês. Alguma dúvida a gente tem aqui? Vocês querem perguntar alguma coisa? Professora, então a imagem é o oposto do domínio? Não é que é o oposto, é que quando tu tá pensando na imagem, tu vai olhar sempre pro eixo do y, tu não vai olhar pro eixo do x. Tu vai olhar para o eixo do y. O que aquela função pode assumir? Não é o oposto, porque se fosse opostos aqui, por exemplo, o domínio seria reais, a imagem são que tudo que não é real seria os complexos, sei lá, se tivesse um oposto em conjunto, né? Não é que é o oposto, mas o domínio trata do eixo dos x, ou seja, os x que aquela função pode assumir, e a imagem trata dos y que aquela função pode assumir. Só que os y, eles acabam dependendo muito do x, porque o y é a variável dependente na função, né? Então, aqui eu posso assumir todos os valores de x nessa função, aqui, deixa eu baixar ela, nessa função g de x, todos os x, vezes como o x é mais livre, né? Todos os x, mas y tem o limite, que é aqui no 0. Aqui, x pode ser qualquer coisa. O domínio dessa função aqui, dessa h de x, o que é o domínio? Bom, tem x positivo? Tem, ó, tem x positivo. Vem aqui e encontra a reta, vem aqui e encontra a reta na curva, né? Vem aqui e encontra a curva. Tem negativo? Tem. Essa aqui continua para cá e vai ter x aqui, ó. Os x continuam. Então, os x são os reais. A questão aqui tem o limite, é o desenho da curva, né? Aquele topo ali. Não é o oposto, mas para domínio eu olho para x e para imagem eu olho para y. Ok? Mais alguma coisa? Isso aqui, gente, não é uma coisa simples. Se vocês estão com dúvida, tá? É normal. Não, vocês podem perguntar. Agora, se não quer perguntar agora, pode me escrever. Ah, mas e nessa função? Me mostra uma função. E aí, professora? Tem, assim, várias coisas que a gente pode fazer de exercícios com domínio e imagem, tá? De identificar domínio e imagem em várias funções. Como a gente está fazendo essa aula online, a gente não está ali na sala de aula, não dá para corrigir toda hora, então eu estou fazendo com vocês aquilo que eu julgo que seja o mais importante.
tá? Mas se vocês forem procurar exercícios de domínio, imagem em livro, tem coisas do tipo assim, ó. Eu vou escrever, desenhar aqui e vou apagar. Um negócio assim. Tem vários desse tipo. Aí pergunta, qual é o domínio de F? Qual é a imagem de F? Tá? Então, aí o domínio aqui, ó, aqui tem uma bolinha aberta, vejam isso. Então, esse X aqui da bolinha aberta não entra. Aqui é fechado. Aí vai daqui, digamos que isso aqui fosse 1, aqui fosse 4. Vai daqui o domínio, tá? Veja que isso aqui não é infinito, porque eu botei uma bola fechada, e aqui eu botei uma bola aberta, e aqui nem tá grudado, ó. Então, não é domínio de curva. Para que servem essas coisas aqui? Para pouca coisa. Por isso que eu tive que julgar o que era mais relevante. Isso aqui representa pouca coisa do que vocês vão vivenciar. Parábolas e retas são funções e curvas que vocês vão utilizar em vários contextos diferentes, tá? No mercado de trabalho mesmo, eu tô falando. Então, assim, eu acho mais importante do que ficar fazendo essas coisinhas aqui. Mas, por exemplo, aqui, o domínio vai de 1 fechado até 4 aberto, e mais esse pontinho aqui, ó. Tá? E eu não sei, aqui eu não sei quanto é que é, digamos, vamos botar aqui que seja um 4,1, tá? Aí de 4,1 fechado, união com 4,1 fechado, até um outro xizinho aqui. Ah, e qual que é a imagem? A imagem vem daqui, aí tem que botar um valorzinho aqui. Aí digamos que aqui fosse, sei lá, 1 e 3. Aí a imagem é desse Y aqui até esse 3 aqui, mais união com esse pedacinho aqui até aqui. Então, tem esses exercícios aqui, eles têm vários livros, tá? Eu não gosto muito deles, mas eles existem, para vocês saberem. Aí o domínio e a imagem ficam cheios de conjuntos, tá? Então, enfim, mas não é para o que a gente vai fazer, não é, não faz, normalmente não tem nenhum contexto, é só uma questão seca, tá? E, enfim. Mas é isso, mas é sempre isso. Eu vou olhar para quais são os Ys que fazem sentido. Então, se não tem contexto, eu vou olhar esse Y aqui, digamos que isso aqui fosse 4 até aqui, vou apagar essa seta aqui, que aqui em cima fosse, sei lá, 7, tá? Então a imagem iria de 4, esse pedaço aqui que é a imagem, ó, de 4 a 7, união com esse outro pedacinho aqui, de 1 a 3. É isso, tá? Mas eu não vou cobrar de vocês e eu nem coloquei exercícios desse tipo aqui, porque isso aqui, em geral, quando se faz isso, é só para identificar domínio e imagem, nem se coloca com essa função, ou uma coisa parecida, tá? Só para identificar domínio e imagem, para exercitar essa coisa de identificar domínio e imagem, tá? Então, eu até vou apagar aqui, porque eu não vou trabalhar isso com vocês. Mas é só identificar no Y ou no X o que a função pode assumir como Y e como X. Bom, agora, mais alguma coisa, gente, dessa parte? Para quem entrou depois, amanhã eu vou postar o trabalho, que vai valer 50%, são só 2 questões. É como se eu fosse isso aqui para vocês, tá? Vai ter uma função lá linear e uma função quadrática, vocês vão ter que fazer o gráfico explicitando essas coisas aqui, tá? Então, o que eu digo aqui, não está escrito exatamente no trabalho forma geral, mas quando eu falo forma geral, eu quero que vocês digam para mim quem é o a nossa função, né, geral, ela é f de x igual a mx ou ax mais b, tá? Se eu considerar essa função aqui, tá? Quem é o m, os coeficientes, tá? O m, opa, não era isso que eu queria. Quem é o m, quem é o b, tá? O x, ele continua. Nessa função aqui, o m, não importa a ordem que eles estão na função, tá? O que importa é quem é que está multiplicando o x. Quem está multiplicando o x é o m, nesse caso, para a gente, é o 2. E o nome desse negócio aqui é coeficiente angular. Ele é que dá a inclinação da reta.
Por isso que ele é chamado de coeficiente angular. O b, ele é o número sozinho. O número sozinho dessa função é o menos 1. Então, b, menos 1. Tá, isso aqui é falar da forma geral, para saber que vocês entenderam o que é a forma geral da função. Intersecção com os eixos coordenados. Aí pede o que é para fazer? Nas duas. Gráfico, tá? Eu não quero que vocês façam gráfico marcando um monte de pontos. Vocês podem até marcar um monte de pontos, mas tem dois que são essenciais, que são as interseções com os eixos. Então, a gente já fez aqui a forma geral. Interseção com eixo é tu me dizer onde é que ela corta o eixo X e onde ela corta o eixo Y, tá? Então, aqui, interseções com X. Interseção com X, são as raízes, né? Nesse caso é uma, porque é função afim. Então, é a raiz da função. A raiz da função, ela ocorre quando o f de x é igual a zero. Só um minutinho, gente, tem alguém pedindo para entrar. Ih, mas não apareceu aqui para mim. Pediu para entrar, mas não está aparecendo a pessoa. Vai ter que tentar de novo. Então eu vou voltar lá. Então, para fazer a raiz, a gente pega e no lugar do f de x a gente coloca zero. No lugar, não é no lugar do x, é no lugar do f de x todo. Então, se a função é f de x é igual a 2x menos 1, no lugar aqui do f de x eu ponho zero, estou calculando a raiz. Ou então chamado também de zero da função. Porque justamente no valor da função a gente põe zero. Igual a 2x menos 1. Essa função aqui vai ficar, eu vou botar o 2x para o lado de lá da desigualdade, vai ficar menos 2x é igual a menos 1. Aqui. Então, o x é igual a menos 1 dividido por esse menos 2 aqui, ó, multiplicando o x, então ele passa dividindo com o mesmo sinal, porque já trocou de operação, estava multiplicando, passou dividindo. Então, o x é divisão de sinais iguais mais, então, 1/2. Então, essa aqui é a raiz da função. Isso tem que aparecer no gráfico, tá? Qual é a outra interseção que tem? Tem interseção com o eixo, que eu estou fazendo. Tem interseção com o eixo do y. Essa é muito fácil. Tanto na quadrática, quanto na afim, quanto em qualquer outra na vida, tá? Se vocês têm uma função polinomial, você dizer que o x, não interessa estar elevado ao quadrado, ao cubo, seja lá o que for. A interseção com o eixo sempre vai ser aqui, ó, no B. O número sozinho mostra quando corta y, quando corta o eixo do y. Onde é que corta o eixo do y, então? Em menos 1. Já está pronto, não precisa fazer conta. Tá? Então, interseção com y é em B igual a menos 1. Então, o nosso gráfico já está feito. E por isso que eu estou dizendo que eu não quero que vocês fiquem marcando vários pontos, tá? Vocês têm que saber, nesse momento, vocês têm que saber esboçar o gráfico sem marcar um monte de ponto. Até porque, quando é reta, a rigor, eu só preciso de 2 pontos para marcar uma reta. Esse ponto raiz aqui, que ponto é esse, gente? Se eu marcar ele, quem são as coordenadas desse ponto, né? A raiz, ela sempre é quando o y é zero. Então, tá aqui zero, que foi o que a gente fez aqui. No lugar do f de x, a gente botou zero. E o x é esse que a gente encontrou, 1/2, 0,5, né? 1 dividido por 2, que é 0,5. Então, digamos que o meu 1/2 aqui, eu não estou preocupando com escala, tá? 1/2 está aqui. Aqui eu tenho a raiz, então a reta passa por aqui. Onde mais essa reta passa? Essa reta passa no y menos 1. Então, eu vou botar aqui, menos 1. Opa, botei o sinal para baixo. Menos 1. Então, essa reta passa aqui. Como é que eu sei disso? Porque isso aqui, ó, a função é f de x é igual a 2x menos 1, tá?
O que é esse quando corta y, esse ponto aqui? É quando o x é zero. Se eu botar zero aqui, ó, no lugar do x, 2 vezes 0 menos 1, o que vai acontecer com isso? Vai dar sempre zero. Então, o que sobra sempre? Sobra sempre o valor do b. Sempre o número que já está sozinho lá na função, desde o início. Então, eu nem preciso fazer conta nenhuma. Então, aqui, pronto, gente. Traçou o gráfico. Eita, que eu sabia que ia acontecer isso, ó. Por favor, passem a reta de vocês pelos 2 pontos, tá? Mesmo que vocês tenham que fazer um ponto bem grande para forçar um pouquinho, tá? É isso. O gráfico está feito. X, Y. O que mais eu vou pedir? Tá pedindo para dizer, ó, vamos lá, tá lá em cima. Já fizemos interseção com os eixos, já fizemos zeros, que é a raiz. Isso aqui eu ia pedir uma outra coisa, esquece. Agora eu quero que vocês digam se é crescente ou decrescente. Tá? No caso da função afim, quando o m ou o a, tanto faz, né, como for chamar, for maior do que zero, a função é sempre crescente. Nesse caso, a gente já viu que o a é igual a 2, né? É 2, né? Não é menos 2. Deixa eu só olhar lá. É 2. Se o a é 2, então ele é maior que zero, então a gente já sabe que a função é crescente. Mas como é que eu entendo isso no gráfico? Tá? Eu entendo isso no gráfico do seguinte jeito. Primeiro que eu posso olhar para a função e se ela está em relação ao eixo do y, se ela estiver inclinada para a direita, é crescente. Sempre. Não tem como ela ser inclinada para o outro lado e ir para a esquerda do y e ser crescente. Não pode, daí ela é decrescente. Mas olha só, olha o que vai acontecendo. É crescente quando as duas coisas crescem. Se crescer o x, cresce o y. Então, olha aqui. Aqui é 1/2. Aí eu tenho aqui que o y é 0. Se eu pegar um ponto aqui, digamos que isso aqui seja 1. Aumentei o x. Aumentou o x. Vai encontrar a reta aqui, e o y que eu vou pegar, ele está mais para cima. Se está mais para cima, ele também aumentou. Se as duas coisas aumentam, então é crescente. Tá bom? Mas só para fazer aqui uma observação, a cara da decrescente, quando o A é negativo, é uma coisa assim, ó. Em relação ao eixo Y, é caída para a esquerda, tá? Isso só acontece quando o A é negativo, né? Desculpa, eu estou falando A e M porque é o que aparece em todos os textos, tá? Mas vamos falar M, porque é o que está no texto de vocês. Quando o M é negativo, ou seja, o M menor que zero, vai ter esse tipo de gráfico aqui. Não sei quem é que vai cortar aqui ou aqui, aí tem que calcular a raiz, mas vai ser desse jeito, vai ser caído para a esquerda, tá bom? E vocês vão ter que desenhar o gráfico colocando essas coisinhas aqui. O que eu estou dizendo? Lá no trabalho não está escrito forma geral, mas o que eu quero dizer com isso? Vocês têm que saber identificar, no caso da função quadrática, quem é o A, o B e o C. Então, a forma geral da função quadrática, ela é f de x igual a equação de segundo grau que vocês resolviam por básica lá no ensino fundamental. Não botei o x. A x ao quadrado mais bx mais c. Isso significa um número a qualquer, que multiplica real, né? Que tem que ser diferente de zero, que multiplica x ao quadrado, um outro número que a gente chama de b que multiplica x e um número sozinho, tá? Bom, o que eu quero isso? Gráfico, aí observar a concavidade. A concavidade é o seguinte, se o A for negativo, a concavidade é voltada para baixo. Não preciso nem pensar, nem marcar pontos para saber disso. Se o A for positivo, a concavidade é voltada para cima. É assim. Então, quando tu for marcar o teu gráfico, a concavidade tu não precisa calcular nada, tu só vai observar pelo o A aqui. Então, eu vou identificar quem é o A, o B e o C. Então, o A, não interessa a ordem, o lugar na conta que ele tiver. O A é o que multiplica o x quadrado. Então, quem está multiplicando o x ao quadrado aqui, não tem nada, é 1. Deixa eu destacar essa nossa função aqui. Essa aqui é a função que a gente vai fazer o gráfico e vai falar tudo sobre ela. Então, o A não tem nada na frente, é 1. O B é o que está multiplicando o x. Quem está multiplicando o x aqui? Ó, não tem.
Não tem. Então, é zero. B é zero. E o C é quem é número sozinho, tá multiplicando x. Então, esse Czinho aqui é o menos 16. Bom, por causa do A, eu já sei que a concavidade, como ele é positiva, a concavidade é voltada para cima. Já comecei a pensar no gráfico. Por causa do C, tanto faz se é quadrática ou se é linear, o número sozinho é o lugar aonde corta o eixo do y. Isso aqui é onde corta y. Por quê, professora? Porque olha só, quando corta x é quando o y é zero. Esse lugar aqui, ó, quando tem um ponto aqui em cima, qualquer ponto em cima do eixo, eu não sei qual é esse x aqui. Esse x pode ser qualquer coisa, pode ser negativo e tal. É um x lá, qualquer. Mas o que, que eu sei desse ponto aqui, se ele está cortando o eixo do x? O y é zero. Tem que ser, senão não tá, o ponto não fica em cima do eixo x. No eixo y é a mesma coisa ao contrário, agora sim o oposto. Se tem um ponto aqui, o que, que eu sei dele? O x é zero. O y pode ser qualquer coisa, mas o x é zero, senão o ponto não estava aqui em cima do eixo dos y, tá? Então, olha para a função, qualquer função, se no lugar do x eu colocar zero, não interessa quem é A e quem é B, que número que eles são. Se eu botar zero no lugar do x, o que, que vai dar essa conta aqui? Qualquer coisa multiplicada por zero vai dar zero. Então, isso aqui vai sumir. Vou botar no lugar do x zero. Ponho zero aqui, isso aqui. Sobra o quê? C. Mas por que tu botou zero? Porque se eu quero saber onde é que corta o eixo do y, o x tem que ser zero. Senão, não corta o eixo do y. E se eu ponho zero aqui e zero aqui, essa coisa toda vira zero, só sobra o C. Então, toda vez que o x é zero, o y é o número sozinho que tem na função. No caso, 16. Então, olha só, a gente já tem bastante coisa do nosso gráfico, né? A gente já sabe onde corta. A gente já está quase terminando a interseção. Ó. A gente sabe já onde corta o y e a gente sabe como a concavidade é voltada para cima. Então, com isso, eu posso saber. Eu vou mais ou menos fazer uma coisa aqui. Ó. O meu gráfico é uma coisa que a curva passa aqui e a concavidade é voltada para cima. Eu vou fazer uma coisa qualquer aqui, tá? Por exemplo, é 16 aqui e assim, digamos que aqui seja 16. Eu não estou dizendo que esse é o gráfico, tá? Estou dizendo que pelo que eu sei, vai acontecer isso. Mas também podia acontecer assim, ó. Podia ser uma curva também mais para um lado, mais para o outro, mas vai cortar aqui em 16. Isso eu tenho certeza. E a concavidade é voltada para cima. Mas como é que eu vou saber onde que ela está? Aí precisa das queridas raízes, tá? Então, a gente vai calcular aqui. Eita, de vez em quando... Deixa eu mexer aqui com o mouse, ver se vai. Ó, a gente fez intersecção com Y, que é os eixos da... vou só para lembrar dos nomes. Y, o eixo dos Y é chamado de eixo das ordenadas. Se não lembram disso, se nunca viram, saibam porque isso está escrito no trabalho. E o eixo dos X é chamado de eixo das abscissas. Por que tu põe esses nomes, professora? Porque vocês vão encontrar por aí, tá? Vocês têm que saber. Sim, é legal saber. Porque senão vocês vão dizer, nunca vi esse negócio. Tá, agora então eu já sei onde corta, já sei que a concavidade voltada para cima, mas para eu calcular, eu preciso dos zeros, ó. Zeros, isso aqui eu não preciso. Os zeros é a mesma coisa do que raízes da função. Nesse caso, tem mais de uma, tá? Às vezes tem uma só, mas aí a gente chama de raiz dupla. Mas a função quadrática, porque como ela é elevada ao quadrado, ela tem duas raízes. Se fosse uma função de terceiro grau, teria três raízes. Que o expoente maior fosse o 3, teria 3. Aqui tem duas. O que é raízes? Por que é chamado de zero? É porque o E a gente coloca no lugar do f de x, onde ele está, eu coloco zero. Então, o que na verdade é igualar a função a zero? A nossa função é x² menos 16. Então, vou botar ela aqui. F de x é igual a x² menos 16.
Bom, x ao quadrado menos 16 é a funçãozinha. Eu vou botar zero aqui, ó. Porque se eu estou querendo saber as raízes ou os zeros da função, no lugar do f de x eu ponho zero. É a mesma coisa que igual a zero, sim. Pega a função igual a zero. É isso que se faz para encontrar a raiz. Então, x ao quadrado menos 16. Essa aqui não precisa usar Bhaskara, tá? É aquela bem mais simplesinha de todas, né? Digamos que vocês deveriam estar acostumados a... Só vou... A mesma função, só que... A mesma equação, só que a gente lá no ensino fundamental está acostumado assim. Mesma coisa, tá? Isso aqui é a mesma coisa do que isso. Igual. Igual a zero. A coisa, a equação igual a zero. O que vocês faziam lá para resolver isso? Vocês não usavam Bhaskara. Se usavam, tem que matar a professora, porque pode usar Bhaskara? Pode, mas isso aqui não precisa, né? X ao quadrado é igual. Esse 16 está aqui diminuindo, ele passa para o outro lado da igualdade somando, então ele é 16 positivo. Então, se x ao quadrado é igual a 16, x sozinho é igual a raiz de 16, que a gente sabe que tem duas, né? Menos 4 e mais 4. Raiz quadrada 16. Se quiser, vocês vão poder fazer na calculadora, né? Que isso está em casa. Então, as raízes são mais 4 e menos 4. Então, agora eu já sei uma outra coisa do meu gráfico. Onde corta o eixo do x em menos 4 e em mais 4? Aqui eu tenho pontos da minha função. Então, como que a minha função deve ser? Vou fazer com uma caneta mais grossa, que daí o erro aparece menos. Vamos ver. Essa função... Opa! Ninguém falou nada. O que tem de errado aqui, gente? Olha só. Eu disse que cortava no C. Quanto que é o nosso C? Menos 16, ó. Ó, menos 16. E eu botei 16 positivo, ó. E agora, quando eu fui desenhar, eu vi, opa, não vai dar certo esse negócio. Só se a concavidade fosse voltada para baixo, né? Então, onde corta não é aqui no 16, né? É lá embaixo. Deixa eu arrumar aqui. Me perdoem. Então, fora de escala, vamos dizer que aqui é o menos 16. Ele seria bem mais para baixo, né? Se a gente tivesse com a mesma escala no eixo do x e no eixo do y. Então, digamos que aqui é o menos 16, tá? Ela vai cortar, ela vai vir, vai passar as raízes, vai passar numa raiz, vai vir no 16. Nesse caso, como é 4 para um lado, 4 para o outro, esse aqui também é o vértice, tá? Poderia não ser, o vértice poderia ser mais para o lado, mas nesse caso não é. E faz isso aqui. Então, confere. O nosso A é mais 1 positivo com cavidade voltada para cima. O 16 é o lugar que corta, tá aqui, negativo. Menos 16, graças a Deus, né? Que a professora tinha colocado o lugar do 16 errado. 16 é negativo, tá aqui. Então, a gente marcou as raízes, fez o desenho da curva, viu que é com cavidade voltada para cima, tá ok. A única coisinha que faltava era falar de intervalo de crescimento e decrescimento. Então, aqui, ó, nesse intervalo, nesse aqui, eu tô com o x aumentando, aqui, ó, x maior, o x um pouquinho maior cresce mais um pouquinho, o x maior cresce mais um pouquinho, um x maior cresce mais um pouquinho, um x maiorzinho um pouco cresce mais um pouquinho, os dois crescem. Então, esse aqui é o intervalo de crescimento. Que intervalo é esse? De x, tá? De 0 até o resto da vida. Então, é de 0 a mais infinito. Eu posso dizer que quando é crescente, quando x é maior que 0. Nesse lado aqui, o que está acontecendo? À medida que eu aumento, aqui assim, ó, você tem que lembrar de uma coisa, quando eu mais chego para perto do y, mais está aumentando o valor, por menos que o valor vá diminuindo em módulo. Menos 4 é menor do que menos 13. Então, quando eu estou indo para a direita aqui, estou vindo para cá, eu estou aumentando o x, e o y está cada vez mais para baixo, ó. Y cada vez mais embaixo, mais embaixo. Então, aqui eu tenho um intervalo de decrescimento, tá? Porque o x está aumentando, à medida que o x aumenta, olha só, vamos pegar um de azul aqui só para comparar dois pontos. Esse x aqui em azul, ele é, digamos, menos 5, tá? Então, ele é bem pequeno.
Eu vou aumentar e o ponto tá aqui, ó. O Y tá aqui em cima. Aí eu vou pegar um... Essa caneta ficou ruim. Muito fina, peraí. Vou pegar aqui. Aqui. Então aqui, ó, eu peguei e dei um Y aqui em cima. Se eu pegar um X maior, um X maior é mais próximo do eixo. Um X aqui, ó. Esse X aqui, ele é mais perto de zero, então ele é maior do que o menos 5 aqui. E aí o que acontece com o Y? Ele está mais para baixo, ó. E quanto mais eu aproximo do eixo Y, mais o X, o Y fica embaixo, até que chega no menos 16. Isso, quando uma coisa cresce, o X cresce, o Y está aumentando, isso é um intervalo de decrescimento. E isso ocorre aqui de menos infinito, ou seja, de todos os valores que vêm aqui da esquerda, até o zero. Eu posso dizer que é quando os X são menores do que zero. Isso aqui é o tipo de coisa que vocês vão ter que fazer no trabalho, para essa função e para essa. Desenha o gráfico, aí monta, coloca as raízes, coloca o corte com os eixos e diz se é crescente, se é decrescente. Aqui, ó, é bem mais fácil. Botou assim, caída para a direita em relação ao eixo do Y, isso aqui é crescente. Onde? Em tudo. E se for assim, caída para a esquerda em relação ao eixo do Y, é decrescente. Vocês vão ver no vídeo que eu fiz essa aqui para outra turma. Gente, me desculpe que passou aí do horário, mas é que eu não queria deixar vocês sem o suporte aí para fazer o trabalho, tá bom? Eu vou colocar amanhã. Ele já está pronto, talvez até quando terminar as aulas aqui da tarde eu já poste para vocês. Vocês podem fazer em grupos, tá? De até 4 pessoas. Todo mundo que vai participar do mesmo grupo, coloca o nome no trabalho e todo mundo posta o trabalho, tá? Vocês podem fazer à mão, podem fazer em planilha, como vocês preferirem, mas no trabalho está dizendo, explicite intersecção com os eixos, raízes, pede quais são os intervalos de crescimento e decrescimento. Aí vocês têm que escrever isso na planilha, tá? Se quiserem fazer em planilha. E aí, se quiser fazer em planilha, manda o link e compartilha a planilha comigo. Se não, faz a mão aí, tira a foto. Pelo amor de Deus, a foto em pé, tá? Do jeito que a gente não precisa ficar virando a foto para enxergar o que está escrito, tá bom? Alguma dúvida, gente? Professora, quando é que você vai lançar a nota do primeiro bimestre? Gente, olha só, o problema da nota do primeiro bimestre é que eu não tenho as turmas de vocês no SIGA ainda. Entendeu? Eu não tenho onde colocar as notas de vocês. Não é que eu não botei ainda, é que as notas não estão para mim. É estranho porque eu tenho uma turma de estatística da graduação em biologia e eles já estão. Só que deles eu não tenho nota, porque eles é nota por semestre. Mas as turmas de vocês não estão ainda. Por isso que eu não coloquei nota, porque não tem. Eu não tenho lugar, não está registrada a nota no meu nome ainda, as turmas no meu nome, para eu poder colocar as notas. Mas as notas de vocês são a soma do que vocês tiraram no primeiro trabalho com o segundo trabalho. Assim que registrarem a turma para mim, eu vou lançar lá. Tá bom? Alguém mais, gente? Pode fazer no Word também? Pode. Pode. Pode ser no Word, foto e tal, como vocês preferirem. Mais alguma? Deixa eu ver, abrir o chat aqui, ver se tem alguma pergunta. Depende do -1 quando você pega a fiada. Tá. É que fiado aqui onde eu moro não existe. Né? Mas, enfim, pode ser, pô. Seria, Pedro Henrique, o fiado na pizzaria seria. Tá bom, gente. Mais alguma coisa além do fiado? Tá, então tá, gente. Eu vou encerrar aqui a nossa bela de hoje. Na semana que vem a gente tem de novo. Então amanhã não tem conteúdo novo. Vai ser a postagem do trabalho. E vocês vão ter até o domingo da outra semana para fazer. Tá bom, gente? Boa semana, bons estudos aí para vocês. Abração. Boa tarde, professora. Boa tarde, queridos.